Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou aqui no Pode Né, Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ter vocês conosco é bom demais. Oi, gente. E aí, como vocês estão? Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Depende do horário de cada um que tá nos ouvindo. Hoje é uma seguidora nossa, tá? Eu acredito que algumas das meninas vão se identificar muito com o que estão passando e talvez até alguns dos rapazes que estão nos ouvindo também vão se identificar com isso em algum momento, com algumas coisas que ela vai citar em torno do seu dilema, tá? Mas antes da gente contar para vocês qual que é o dilema dela, o que que aconteceu, o que está afligindo aquele coraçãozinho dela, a gente precisa explicar para vocês como que vocês fazem para poder participarem do Podné, mandando seu dilema, sua dúvida, sua indagação, a sua revolta, por que que aquilo está acontecendo daquele jeito, por que que você não é entendido, por que que você não é entendido ou compreendido, ou entendido e compreendida. É muito simples, tá? Quem quiser fazer isso, faz como? Gente, é muito simples. Basta vocês irem lá no @podné.podcast, clicar no link da bio e até lá no Se Abra Conosco, vai abrir um formulário e ali você preenche tudo, lê todas as instruções, deixa lá sua dúvida, sua experiência, seu dilema, a dor do seu coração, porque ali a gente tem um espaço aberto e seguro para que você possa compartilhar conosco o que você quiser trazer de tema aqui para a gente. podné@gmail.com. É só mandar que a gente comenta por aqui. Caso a pessoa queira ser identificada, ou que seja identificada a cidade, o bairro, a idade, onde mora, sei lá, alguma coisa no sentido, a pessoa pode colocar isso pra gente lá que a gente vai falar aqui. Perfeitamente. Vamos que vamos? Vamos ajudar? Vamos que vamos, Vamos ajudar vamos que vamos. por essa ouvinte aí? Bora lá. Vou ler aqui, hein, pessoal? Ele tem 22, é aquariano, e eu tenho 30, sagitariana. Ambos somos formados, empregados e com famílias muito amorosas, que graças a Deus nos apoiam. Começamos tudo na loucura e na conexão. Do primeiro beijo para entrar na casa dele foi coisa de semanas. Nunca conseguimos desgrudar. A casa é uma grande família. Os pais, a irmã com o namorado e nós. Ele é o único menino de 3 filhos, o do meio. São só 5 meses juntos. Eu sei que ainda tem muito a descobrir. Mas vamos à grande questão. Eu sei que ainda tem muito a descobrir. Mas vamos à grande questão. Eu não consigo esperar o tempo dele de fazer as coisas de casa, porque para mim a casa não espera. Só que para ele terminar o jogo vem primeiro que pendurar a roupa, guardar a roupa e sempre pode ficar para amanhã e o mundo espera por ele. É importante dizer que, efetivamente, ele não tem esse exemplo, pois os pais são mega organizados. Ele começou a trabalhar muito cedo, responsável com as contas, disse que a culpa disso aí é do TDAH, tadinho. E na minha cabeça só fica martelando. E quando for só nós dois? Eu vou ter que fazer tudo e ficar sobrecarregada? Sei lá, cabeça de mulher tá sempre lá na frente, né? É. Antes de dar a minha opinião de cabeça feminina, eu gostaria muito, mas muito, 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 de escutar o seu pensamento masculino sobre esse caso, Vini. Bora lá. Gente, a situação dela é interessante. As mulheres possam estar passando ou que já passaram. Mas é interessante a gente refletir sobre alguns pontos do que ela colocou pra gente, tá? Um ponto que ficou interessante é que é o seguinte, ela falou assim que às vezes ele tem que terminar um jogo para poder iniciar as coisas. Talvez uma peça para organizar os dias e horários dos jogos pode ser interessante para poder dar uma priorizada no horário importante da casa. Só que, tipo assim, depende também do que tem que ser feito. E aí é uma conversa também dos dois para poder organizar. Porque, por exemplo, às vezes alguma coisa para ela vai ser imediato que aquilo tem que ser arrumado, porque tem outras coisas numa escala tem que ser arrumado, porque tem outras coisas numa escala que vão depender daquela tarefa. Mas para ele, talvez aquela tarefa não é linkada a nenhuma outra tarefa. Então, às vezes, talvez até inverter uma das tarefas, talvez podem poder desafogar os dois e fazer, ou tiver alguma tarefa ligada na outra, não atrapalhar mais.
Mas o primeiro passo aí que eu acho muito importante é o do diálogo dos dois. Porque assim, ó, vou te dar um exemplo muito simples. Hoje em dia, como a indústria dos games evoluiu demais, o cara que joga game hoje é profissional, ganha dinheiro e é ganha-pão e sustento de muitas famílias através dos games. Não estou dizendo, mas em algum momento talvez possa virar ser. Eu não sei o que que ele almeja e nem sei o que que ela almeja, porque os dois, como foi dito, estão empregados. Mas assim, precisa primeiro entender os dois juntos numa conversa. Ele não faz nunca, não faz nada, ou ele não faz no horário que ela quer fazer? Aí é um ponto. Porque se ele não faz, de conversa que ela vai ter que ter com ele. Agora, se ele faz, mas ele não faz no horário dela, ele faz no horário dele, aí ela também tem que ter um outro tipo de conversa para poder entender por que que ele faz no horário dele. Como ele pensou? Será que é porque aquele horário é o horário mais tranquilo para ele jogar ou que ele vai ser mais produtivo? Será que aquele horário para ele é o que ele acha melhor de fazer aquela tranquilo para ele jogar ou que ele vai ser mais produtivo? Será que aquele horário para ele é o que ele acha melhor de fazer aquela atividade por conta de alguma outra coisa? Não sei, mas a gente precisa levantar essas hipóteses para que, querendo ou não, um possa compreender um pouco mais o outro e os dois possam conviver bem juntos, porque pelo que foi passado, ela gosta muito dela, tanto é que com 5 meses os dois já estão juntos e, tipo, já estão compartilhando vida, planos, sonhos e provavelmente muitas outras coisas. Então, assim, outro ponto que também precisa ser visto é qual é o impacto disso na relação? Qual é o peso disso na relação? Porque cada coisa é um nível de importância. Então, por exemplo, tem N dificuldades. Gente, a internet, as redes sociais, os vídeos que a gente vê no YouTube, em qualquer outro lugar, vendem pra gente uma vida que talvez não exista para todos nós, tá, gente? Talvez Uma não, vida né? Eu acho que perfeita, não existe. sim, sim. Uma vida perfeita, de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, dos filhos perfeitos, de que tudo faz do jeito que você quer certinho, na hora que quer bonitinho. Não tô dizendo que tem que ser bagunçado, pelo amor de Deus, não quero que ninguém me interprete errado. Mas às vezes também a gente pode estar dando peso para algumas situações que talvez não precisaria ter tanto peso. Precisa sim ter um peso, precisa sim ter uma importância, mas talvez não tanto. E aí a gente também entender na conversa. Será que se a gente alterar o horário vai me ajudar? Será que melhora? Será que se mudar o horário ou mudar a tarefa ficar melhor? Muito os dois se entenderem isso. E aí o diálogo vai ser a chave. Porque se os dois se gostam, eu acredito que não vai ser uma tarefa de casa ou um jogo, não sei, que vai atrapalhar a relação dos dois. Aí, na minha opinião, tá faltando um diálogo e tá faltando um certo combinado. Porque depois que os dois combinarem certinho, é mais fácil de acompanhar, é mais fácil de seguir e é mais fácil de dar. Com certeza. Responde para mim, Vini. Você lava roupa, passa pano na casa, lava vasilha. Aqui a gente divide um pouco as tarefas, mais fácil. Eu teve uma época no meu passado que eu cheguei a morar junto, eu lavava vasilha, fazia janta ou fazia almoço. E a gente se organizava. Tipo, um dia um fazia, a gente os dois fazia junto e por aí vai. Eu acredito que tem parceria, mas eu sou muito do que combinar. Eu Uhum. não gosto de ser cobrado por algo que não foi combinado e eu não acordei. Ou do nada, mas você não fez isso. Mas quando eu falei que eu ia fazer isso, ou quando a gente falou que isso ia ser feito hoje, ou quando a gente falou que isso ia ser feito hoje. Mas tem que fazer, mas não tem que fazer. Você não perguntou como é que tá a minha agenda, você não perguntou como é que eu me planejei para esse dia. Às vezes eu tenho um outro compromisso para isso, e agora? O Sim, tempo, nosso, ele é escasso, e a gente precisa dividir em prioridades. Talvez as minhas prioridades nem sempre vão estar alinhadas com a sua. As minhas prioridades nem sempre vão estar alinhadas com a sua. Mas a partir do momento que a gente está junto, a gente precisa alinhar prioridades junto. E aí não é você fazer por mim a minha, e nem eu fazer a sua por você, é a gente fazer a nossa junto. com certeza. A ideia de falar assim, Isso. hoje é quinta ou é quarta, sábado vamos fazer uma faixa. Não marca nada, não. Vamos já começar cedo pra gente terminar e de tarde a gente poder fazer alguma coisa junto. Beleza. Agora não dá pra do nada você falar, agora tem que fazer e tal. E aí, pera. Uhum. Porque se o outro tinha um outro plano, aí o outro vai ficar sem ter que fazer aquilo que ele queria, você vai ficar com aquilo, um vai ter que ceder, e aí logo em quem começa a ceder demais, ou quem começa a não ceder revolta e vai brigar, e aí desandando. Então, tipo assim, é muito a questão do diálogo. Com certeza. Eu te perguntei isso porque ainda existe na nossa sociedade o pensamento retrógrado de que as tarefas de casa ficam só nas costas da mulher.
né, moderno e atual bastante para entender que se duas pessoas moram juntas, né, dentro de uma casa, todas as pessoas que estão dentro de uma casa são responsáveis pela organização e pela higiene daquele ambiente. Então, Aham, eu acredito e espero que quem esteja nos escutando concorde com o ambiente. Então, aham. eu acredito e espero que quem esteja nos escutando concorde com isso. Se você não concorda, pense a respeito, porque não dá para você morar num lugar e não cooperar, né? Esse companheiro dessa nossa ouvinte, nossa seguidora, não pensa dessa forma, já é meio caminho andado. De fato, eu concordo com o Vini que a gente precisa conversar e fazer acordos, né? Hoje ela disse dentro do relato dela que é uma grande família, então parece que tem muita gente para fazer as coisas que precisam ser feitas. Talvez ele tenha em mente que não precise ajudar ou que na hora que ele fizer tá tudo bem. E às vezes ninguém sentou com ele para poder conversar a respeito. Casar, de juntar ali os pano de bunda, enfim, as escovas de dente, é importante conversar sobre diversas coisas. E a organização da casa é uma pauta que precisa ser discutida. Aqui um relato meu, né, uma experiência minha antes da gente casar, de eu me casar. Um relato meu, né, uma experiência minha antes da gente casar, de eu me casar com o meu esposo. A gente sentou e resolveu o que que cada um ia fazer, de que forma cada um ia fazer e os dias da semana que iam ser feitos. Então, há 8 anos, quase 9 anos, toda sexta e sábado é dia de lavar roupa. Os dois fazem ou só ele faz. Durante a semana, as vasilhas ficam por minha conta e ele passa pano na casa. A gente tem uma diarista para poder ajudar numa limpeza mais pesada, mas o que a gente faz aqui é todo mundo junto, todo mundo responsável por alguma coisa. Poder fazer a janta, eu lavar a vasilha e eu lavar a vasilha e ele fazer a janta? Poderia, mas esse não foi o acordo, né? O acordo foi que eu ficasse na cozinha lavando vasilha, ele passaria o pano na casa e lavaria a roupa. Então, de fato, a gente precisa sentar, conversar, combinar, para depois ter o direito, bem entre aspas, de achar ruim caso a pessoa não faça, né? Porque, de fato, ser cobrado por algo que não estava combinado é ruim. Combinado não sai caro, em hora nenhuma. Então, talvez olhar com carinho, né, para a situação, sentar, conversar, entender o que que ele acha, perguntar primeiro, né? Você acha importante ter a casa limpa, ter a roupa arrumada, ter o banheiro cheiroso? Qual que é o nível de importância para você estar num ambiente organizado e limpo, né? Pergunta para ele. Assim, só pegando um gancho na sua fala, desculpa te interromper, mas que eu lembrei e acho importante. Falar isso que você está falando para falar, também em um momento de calmaria, tá? Exatamente. Não no momento que Pelo, você está brigando, porque não está sendo feito, porque tem que ser feito, e vomitar todas as palavras de uma vez ali naquele momento que você está cheia de emoções e sentimentos ali, e muitos sentimentos de raiva, ira e tudo mais. Então, assim, é pegar um momento, ele tá tranquilo, que você tá tranquilo, e sentar e falar assim, meu bem, deixa eu te entender. Por que que você tem tanta dificuldade de fazer X coisa? Ou porque você não gosta? Ou porque você não faz nesse horário? O que acontece? Porque entender e ouvir, e escutar a versão dele. E você coloca seus pontos. Olha, eu prefiro que seja nesse horário por conta disso, porque atrapalha isso. Isso aqui vai atrapalhar fazer o almoço, isso aqui vai atrapalhar eu sair para arrumar não sei o quê, isso aqui vai atrapalhar o próprio trabalho, ou isso vai atrapalhar você a fazer alguma coisa. Entende? Uhum. É trazer essa clareza também para ele. Isso. Pelo amor de Deus, hein, gente? Realmente, esses combinados são feitos em horas oportunas e calmas, tá? Com todo mundo em harmonia aí, pensando no futuro juntos, que com certeza esses momentos em harmonia aí, pensando no futuro juntos, que com certeza esses momentos existem. E eu acho também que é importante perguntar para ele qual que é a sugestão, né? Depois, Justo, acho que essa frase. se O que você se sugere? o que que você sugere?
né? Limpo, bem arrumado, né? Organizado. O que que você sugere para a gente manter isso dessa forma, né? Então, é muito importante deixar que a outra pessoa, o outro lado fale e sugira soluções também. A nossa ideia aqui é mostrar que todo mundo tem pensamento, todo mundo tem as suas razões, mas que vocês podem encontrar uma forma de solucionar esse problema, esse dilema juntos. E a ideia é exatamente essa, de solucionar juntos o que vocês estão passando aí, para que não piore depois quando vocês morarem só os dois. Lá na frente, você está certinha de pensar nisso agora. Porque se você fosse sem pensar, sem discutir, se você for sem pensar e sem discutir, lá na frente isso vai pesar e pode ser a gota d'água para o fim do relacionamento, enfim, eu acho que realmente essas partes são essenciais para ser discutidas antes de partir aí para um novo passo, para dar um novo passo no relacionamento. Aproveita esse tempinho que vocês estão juntos e com a família ainda, que não é só vocês dois, para poder fazerem os combinados, para fazerem os acordos. Porque aí na hora que tiver só os dois, antes, para fazerem os acordos. Porque aí na hora que tiver só os dois, aí você vai estar só seguindo os acordos. Então faz ele agora, começa a acompanhar os acordos, a conversar sobre como está sendo a execução deles, o cumprimento deles da sua parte, o cumprimento deles da parte dele, na hora que ficar só vocês, ficar mais tranquilo, mais à vontade. Com certeza. Eu não sei você, Vini, mas eu penso que o relacionamento a dois, ou qualquer relacionamento que a gente entre na vida, Uhum, muito cara de empresa, sabe? De gestão empresarial. Eu também. tenho um relacionamento aí de 14 anos, né? 8 de casado. E a gente sentou e definiu qual que era a nossa visão, qual que era a nossa missão, quais eram os nossos valores. Então, acho que a gente pode trazer isso como tema, hein, galera? O que que você acha, Vini? É interessante. Eu quero ouvir e aprender e entender mais. É. Eu sou um mero ouvinte, depois vou dar meus pitacos, que aí eu gosto de colocar um pouquinho dos pontos ali, dar uma alfinetada daqui ou dali. Mas faz muito sentido. Essa questão de colocar, às vezes, como uma empresa é bacana porque entende que cada um é dono, né? Uhum, Então ali é o sócio, dono, né? uhum, Então ali é o sócio majoritário ali, então os dois querem que a empresa dê certo. Então cada um vai ter que atuar, vai ter que exatamente. ficar um pouquinho a mais, vai ter que fazer aquela hora extra, vai ter que chegar um pouquinho mais cedo num determinado dia, querendo ou não, vai ter que ter alguns sacrifícios. Exatamente. E toda grande empresa começa com planejamento. E eu sinto que a nossa ouvinte aí, a nossa seguidora, está nesse planejamento, está vivendo esse planejamento. Então, querida, fica em paz, mas busque realmente conversar, deixar tudo às claras. Não guarda só para você esse dilema, não. Não fica aí remoendo essa dúvida de futuro. Já discute, já conversa, aproveita que vocês estão aí no calor da paixão, né? 5 meses, as coisas estão gostosas de viver, né? Então, aproveita esse momento para conversar sobre o futuro, para conversar sobre prioridade, para conversar sobre valores, conversar sobre preferências, regras, né? Sonhos. Exatamente, exatamente. Então, aproveita esse tempo e conversa com ele. O meu conselho final aqui é conversar com ele, deixar que ele fale, e em cima do que ele disser, peça a sugestão e faça valer os acordos. Peça a sugestão e faça valer os acordos que vocês fizeram. Ah, você falou tudo, mas se eu puder falar alguma coisa para ela para deixar algo mais marcante aqui, é muito repetir a questão do diálogo, ela precisa ter muito diálogo com ele, reforçar a questão de tentar trazer a pensa e a forma como aquilo talvez a incomode, porque às vezes isso não está claro para ele. E também tentar entender o porquê ele pensa daquela forma sobre aquela atividade ou aquela tarefa ou aquele horário de fazer aquilo, por que que aquilo não é importante para ele. Ela tem também ter esse entendimento. E Uhum. ela tá muito lá na frente, pensando muito nas coisas, querida, você tá certíssima. Quem planeja, quem se preocupa com um pouquinho mais de antecedência, às vezes só toma cuidado com a intensidade da sua preocupação. Você não sofrer demais antes de acontecer ou com coisas que nem vai acontecer.
Mas assim, se planeje mesmo, se questione ele mesmo, a gente entender juntos ali, planejar juntos, porque vai dar certo, já vem dando. Então, assim, se você continuar se preocupando com a sua família, com o seu relacionamento e mostrando isso para ele, ele vai ver a mulher que você é e vai acabar fato. Então, adorei essa sugestão, esse dilema. Espero que a gente tenha conseguido acalmar seu coraçãozinho. E vamos repetir aí, Vini, como é que o pessoal envia para a gente? Quem tiver interesse em conhecer mais do nosso conteúdo, conhecer um pouco. Repetir aí, Vini, como é que o pessoal envia para a gente? Quem tiver interesse em conhecer mais do nosso conteúdo, conhecer um pouquinho mais da gente, da nossa página do Podné, estamos lá no Instagram, segue lá, @podné.cast. E do ouvinte, gostaria muito de depois receber um feedback seu lá. Responde pra gente lá no direct, o que você acha, o que você pensa, o que você concorda ou não concorda. Essa interação também é muito importante pra gente, tá? Quem não tiver Instagram, faz e segue a gente lá. Quem não puder fazer de jeito nenhum, tem como ter contato com a gente também por e-mail, tá, gente? Nosso e-mail é o contatopodné@gmail.com. Fiquem à vontade de ter todo o carinho em responder vocês, tá? É isso aí, @podné.podcast, contatopodné@gmail.com. Simbora? Simbora. Vai rolar outro bate-papo cheio de reflexões? Será que pode? É. Pode demais! Beijo, gente! Galera, Até sexta que vem! tchau, beijo.